Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Stagotti Clare e hoje trago-vos vídeo opinião. É verdade, eu sei que já passou bastante tempo desde o último vídeo opinião, mas infelizmente acontecem coisas que nos impedem de gravar e se viram um vídeo anterior vão entender tudo o que aconteceu. Então, o vídeo de hoje é sobre o livro Behind the Net, Atrás das Redes, da Stephanie Archer. Vou deixar aqui a capa. Na realidade, os vídeos de opinião desta semana vão ser todos com capa aqui no ecrã, porque alguns deles, a maior parte deles eu não tenho físicos e outros não vale a pena estar a pegar. Então, este livro vai-nos contar a história do Jamie Stretcher e da Pippa. O Jamie é um jogador de NHL e a Pippa é uma música. Sim, pode-se dizer desta forma, ok. Ela, se não estou em erro, ela toca violino. Não me quero enganar. Acho que é isso. Ou guitarra. Não, guitarra. Meu Deus do céu, já li tantos livros deste mês que eu... No mês de outubro que eu estou toda confusa. Ela toca guitarra. Ela e o Jamie conheciam-se da escola, mas nunca tiveram uma grande relação. Este é um livro que nos fala literalmente sobre a relação deles e também sobre a vida pessoal de cada um. Logo desde o início começamos a perceber que tanto uma personagem como outra têm esqueletos no armário, que têm os seus traumas, têm os seus problemas, que têm os seus motivos para serem da forma que são. E uma das coisas mais interessantes é que eles são literalmente cão e gato, um com o outro. É daqueles romances enemies to lovers, que acaba por não ser um enemies. É mais aquela coisa de não nos damos muito bem, vamos fazer aqui um pequeno filmezito e está feito. E tratamos com indiferença durante um tempo e depois, olha, se acontecer, aconteceu, não é? Mas realmente é daqueles livros em que estas duas personagens, nós vamos conhecendo a história deles, vamos conhecendo um bocadinho o que é que os levou a ser da forma que são, o que é que os levou a ter uma mudança tão repentina de personalidade, a terem tantos medos, a se esconderem um bocadinho na sua própria personalidade. E eu acabo por achar bastante interessante quando vejo que os autores cada vez mais, autores e autoras, neste caso a autora, cada vez mais conseguem trazer esta realidade. As vidas não são perfeitas, as pessoas não são perfeitas. Todas as pessoas têm um passado, todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas passam por dificuldades. E muitas vezes aquilo que acontece na nossa vida, o nosso passado, as nossas vivências, acabam por alterar a nossa personalidade, a nossa perspectiva da vida. Às vezes nem é uma questão de personalidade, mas uma questão de perspectiva realmente daquilo que está à nossa volta. E cria medos irracionais, que nós não temos consciência que temos esses medos, até que nos aparece algo à frente que vai causar essa situação. E neste livro vamos encontrar isso. Eu acho que em vários livros que eu li e ouvi o audiobook durante o mês de outubro isto acontece. E o Behind the Net é um deles. Eu queria ler este livro, eu ouvi o audiobook na realidade pelo Kobo, através do grupo Leia. Eu queria ler este livro, sim ou sim, porque não foi pelo Kobo a Leia, foi pelo Kobo, mas não foi pela Leia. Eu estou meio atarantada. Porque este livro foi publicado, o Atrás das Redes, pela saída de emergência, e eles enviaram a farsa, o segundo volume desta série, ou trilogia, não sei muito bem se é uma série, se é uma trilogia. E eu não queria de todo. Eu sei que este tipo de narrativas normalmente acabam por ser um bocadinho individuais. Apesar de haver uma certa ligação entre os livros, nunca é um seguimento. Aconteceu, por exemplo, com a Anna Grace, com os livros com o Quebrar o Gelo e o Fogo Selvagem. Apesar de haverem personagens comuns nos livros, a história não é uma continuação, por isso temos sempre a possibilidade de os ler em separado e não ter que ler o primeiro volume da série nem nada. Eu sou um bocadinho chata com isso, eu tenho que ler as séries desde o início, então pensei, ok, neste momento não tenho possibilidade económica
arranjar o livro. Não me apetece estar a ler em e-book, porque fico extremamente cansada e demoro muito mais tempo, porque os meus olhos não aguentam. Então vou ouvir o audiobook. E para mim ouvir audiobooks nos últimos meses tem sido uma benção, literalmente, que me apareceu à frente. Eu não tinha noção do quanto eu iria gostar de ouvir audiobooks. E isto acontece porque ao passar muitas horas no carro, a ir para a faculdade, a vir para casa, ou até caminhos intermédios, a não ser que eu vá sozinha no carro com a minha mãe, por exemplo, eu normalmente vou com os fones e estou a ouvir audiobooks. E isso faz-me, para além de aumentar a minha capacidade de retenção da mensagem e de interpretação daquilo que estou a ouvir, ajuda-me também a esquecer um bocadinho o que está por fora. E muitas vezes nas viagens de carro nós temos aquela coisa de ficar a pensar, e como eu não consigo ler, eu no comboio consigo ler, eu no avião consigo ler, no autocarro nunca tentei, mas comboio e avião eu consigo, no carro eu não consigo ler, porque fico extremamente mal disposta. Então os audiobooks é a melhor coisa que há. Eu ouvi este audiobook em inglês e gostei muito, principalmente porque temos a perspectiva das duas personagens, não é só a perspectiva de uma personagem. Temos a perspectiva da Pippa, temos a perspectiva do Jamie, e de certa forma também temos a perspectiva daqueles que rodeiam estas duas personagens, e isso é muito interessante. E aquilo que a autora conseguiu com este livro é trazer para um romance contemporâneo ou para um YA, que eu, neste caso, eu não coloco como YA porque é mais um new adult com, a nível de faixa etária, é um new adult, romance contemporâneo. É um livro que, a partir de uma certa fase, começa um nível de erotismo bastante grande. Então eu não poderia colocar numa faixa etária YA, mas sim new adult. É um livro que nem toda a gente vai gostar, obviamente. Acredito que a farsa seja muito semelhante, a nível de escrita e de composição e de desenvolvimento da narrativa. Acredito que seja semelhante, porque normalmente estes livros são. Aconteceu com Anna Grace, lá está, nos exemplos que eu vos posso dar, porque foi talvez o exemplo mais recente que eu me recordo deste género de livros, que tem esta evolução ou seja, a nível de escrita, a autora mantém o estilo desde que seja dentro da mesma série. Então, quando eu comecei a ouvir o audiobook, eu fiquei bastante surpreendida. Primeiro porque é um audiobook que se entende muito bem. Eu tinha muito receio de estar a ouvir em inglês e não entender. Entende-se perfeitamente bem. É um audiobook que, a nível de narração, está muito bem conseguido, está muito perfeito. Ou seja, para além da escrita ser boa, a nível de narração também é. E é um complemento muito, muito positivo, e que eu acredito que faz com que a obra se torne ainda melhor e vá crescendo. E por isso existe tanta procura pelos livros da Stephanie Archer, porque ela realmente é uma grande escritora. Eu gostei muito, eu dei-lhe 5 estrelas. Estou bastante surpreendida com as pontuações, as classificações dos livros deste mês. Eu até tenho que pegar nisto, porque já foi tanta coisa que eu não me recordo. Mas realmente este livro foi 5 estrelas. É um livro de 424 páginas, é um livro bastante grande. Eu, para fazer a contabilização das páginas, eu estava a fazer através do Goodreads. Eu tinha o livro inserido como leitura corrente, ou leitura atual, como quiserem dizer, e através das percentagens do audiobook eu conseguia ter noção da quantidade da página em que ia do livro. Então foi bastante interessante. Outra coisa interessante é que eu acompanhei a audição do audiobook com a leitura do e-book em inglês, o que ainda foi mais interessante. Por isso, dei-lhe 5 estrelas, é um livro realmente muito bom que eu aconselho a todos. E claro, a saída da emergência publicou A Farsa, que eu tenho aqui, que já vos vou mostrar. Eu não posso fazer grandes esforços com o braço esquerdo. Aqui está. A Farsa, o segundo volume da série Vancouver Storm. Aqui mesmo diz livro perfeito para fãs do Icebreaker, assim como também para aqueles que gostaram do primeiro livro. O primeiro livro também está publicado pela saída de emergência, por isso Atrás das Redes e A Farsa são 2 livros que eu vos recomendo muito a ler. Apesar de eu ainda não ter pegado nele, é das próximas leituras. Eu tenho que fazer uma listinha das próximas leituras.
para não me esquecer, mas é realmente uma grande leitura, um grande livro, e eu acho que vocês vão adorar. As personagens são extraordinárias, e ainda por cima temos um cão super fofo no livro, e eu fiquei louca da vida porque ter uma personagem que é um animal de estimação é a coisa mais incrível que há num romance. É o animal de estimação. É provavelmente a melhor personagem de todas, sem dúvida alguma. Tem uma capacidade de compreensão extraordinária, e a forma como o aparecimento deste animal de estimação, deste cão, na vida destas duas personagens, especialmente na vida do Jamie, a forma como este animal muda a visão do Jamie da vida e daquilo que é importante. Isso, para mim, foi extraordinário e eu gostei muito. Acredito que vocês também vão gostar, por isso, se gostarem, se já leram o livro, deixem-me aqui nos comentários. E se gostaram deste vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!